Eu gostaria então de continuar no estudo em Primeira Epístola a Timóteo, não é? Exatamente, Primeira Epístola a Timóteo. Até vos levava a mal se não soubessem. Ora bem, nós temos estado então no capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Vamos falar principalmente do 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, entre os quais foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Nós vimos então conservando a fé, militar por elas boa milícia, falámos disso, da guerra, que não deve ser de forma desonesta, não devemos usar as armas que o mundo usa. O mundo usa manobras em que enganam o adversário para alcançar os seus objetivos, e é legítimo. Se estamos numa guerra, vale quase tudo, não é? Mas não pode valer tudo. Como vos disse, até na guerra há regras. Demos o exemplo, lançar napalm, lançar armas incendiárias, como os americanos fizeram no Vietnã, isso é proibido, há regras. E não pode valer tudo. Com o pretexto de nós anunciarmos o Evangelho, levar o Evangelho mais longe, não pode valer tudo. E nós vemos que na época dos descobrimentos, com o pretexto de espalhar a fé cristã, o que é que se fez? As atrocidades que se fizeram, não é? Não pode valer tudo, se caso contrário, não estaremos a militar uma boa milícia. Então, e como é que esta guerra se deve fazer? É conservando a fé. Eu falei-vos daquela distinção entre os conservadores e os liberais, não é? Os conservadores querem manter as coisas, a não ser que percebam que elas não fazem sentido. Os liberais querem mudar tudo. Demos o exemplo da cerca, que está no meio de um terreno, e o conservador, o liberal diz: eu não entendo o que é que esta cerca está aqui a fazer, vou já tirá-la. Se eu não entendo, tiro fora. O conservador diz: eu não entendo o que é que está aqui a fazer. Uma cerca aqui no meio? Eu não entendo. Vou tentar descobrir o porquê. E é muito, muito, muito importante nós conservarmos a fé, mas sabermos porque é que queremos nas coisas. Paulo dizia a Timóteo, acerca do que recebeste de mim, sabendo de quem o recebeste, não é? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. 2 Timóteo 3,14. Ou seja, é muito importante nós sabermos de onde é que vêm as coisas. Não é ouvi, disseram-me que era assim e eu acredito. Há pessoas que são assim. Eu lembro de uma pessoa dizer-me, não interessa agora quem foi, mas já foi há algum tempo. Eu era, isso é um tema que não é consensual, mas posso falar. Também não vou estar a adotar um lado ou outro. Não estou a fazer, tenho opinião, mas um irmão nosso dizia: eu antes era a favor do batismo na água, mas depois disseram-me que não era assim, e agora eu já não defendo. Ou seja, pessoas que andam não porque estão convictas, mas porque, olha, disseram-me que não é assim, ok, dizem, e eu vou. Nós precisamos de ir à palavra para saber o que é que as coisas assim. Senão, não estamos a conservar a fé, estamos a conservar as opiniões de outros. E é algo que é muito importante, conservar a fé. Porque andar para trás, regredir, fazer naufrágio na fé, infelizmente, é fácil. É fácil a decadência. Nós deixamos uma maçã numa travessa, não precisamos fazer nada para ela apodrecer, é só deixar o tempo passar. Nós, num relacionamento, para
por exemplo, um namoro, um casamento, para ele fracassar não é preciso grande coisa, basta não fazer nada. Para uma planta morrer, não precisa de grande coisa, basta não regar, não é? Para abandonar a fé, não é preciso fazer grande coisa, basta não fazer nada. Basta não exercitar a fé. Basta não combater, basta estar sentado, a não fazer nada. Se for assim, é fácil. A natureza é a degradação. E eu lembro-me de um exemplo que vos dei há uns meses, aqui ao domingo, de como é fácil, em pouco tempo, as coisas degenerarem. Vou já falar desse exemplo, mas vou falar antes de um outro. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz o quê? Logo no início: maravilho-me, ou seja, espanto-me, que tão depressa tinhais passado daquilo que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho. Ou seja, em pouco tempo, Paulo tinha passado por lá, pregar o Evangelho, eles tinham querido, estavam aparentemente firmados. Em pouco tempo, tudo aquilo se degenerou. Ou seja, foi fácil. Ir para o erro é fácil. Para manter na verdade é preciso esforço. É preciso combater o bom combate. Militar, a boa milícia. Um outro exemplo que eu vos falei há uns meses aqui, há um domingo, foi do tempo de Neemias. Neemias ausentou-se de Jerusalém, acho que foi um ano, e quando voltou, estava irreconhecível. Era o Tobias, que era um gentio, um inimigo do povo de Deus, que até já tinha móveis dele dentro do templo, coisas inacreditáveis. Imaginem que era o Duarte ir um ano, uma viagem missionária para a Austrália. Ia lá por alguma razão. Chegava cá e isto estava tudo virado ao avesso. Eles, mas o que é isto? O que é que fizeram aqui? Tinha uma pastora a pregar, a fazer curas, a celebrar casamentos homossexuais e tudo mais. O que é isto? É quase, estou a exagerar, mas era quase que eles estavam a casar-se com mulheres estranhas, não guardavam o sábado, ou seja, foi fácil abandonar. A natureza do homem é corromper-se. Outro exemplo, eu dei 2 exemplos, não muito óbvios, mas há um muito óbvio. Qual é? Ainda anterior a este. Em pouco tempo, 40 dias. 40 dias e já estava tudo irreconhecível. Qual foi? Então, já estavam a adorar um bezerro. Não é? O povo de Israel, quando Moisés subiu ao monte, eles tinham dito: tudo o que o Senhor disser nós faremos. Subiu ao monte, quando veio, já estavam ali. Orgias e tudo o que é pagão já está. Como alguém dizia, foi mais fácil a Deus tirar Israel do Egito. Foi pouco tempo, não foi? Mas para tirar o Egito de Israel foi preciso 40 anos. Eles andaram ali, tiveram a andar 40 anos no deserto para tirar o Egito. Teve até de morrer aquela gente toda para poderem entrar na terra prometida. Lá está, é fácil abandonar, é fácil fracassar. E nós podemos olhar para trás da nossa experiência e ver como pessoas que aparentavam andar bem foram-se longe. E basta uma coisa pequenina. Basta, às vezes, uma má decisão. Basta um mau casamento. Basta uma má opção profissional. Basta, e é muito importante, aqui a nossa jovem, provavelmente, pelo menos para já não está para aí virada, mas às vezes basta a universidade que se escolhe. Basta isso. Quando não acontece que vão estudar e vão para fora e é uma desgraça. Os pais nunca mais conseguem deitar a mão, em termos espirituais e até em termos de comportamento, em termos de relacionamento com eles. Porque
por várias razões, ouvem um professor a dizer coisas completamente contrárias ao que a palavra de Deus diz, a usar argumentos que também aí nós podemos falhar enquanto igreja, que eles nunca tinham ouvido falar disso, porque aqui na igreja escondia-se, não se falava das coisas, eles depois chegam lá e ouvem: olha, nunca me disseram isto, eu nem sabia disto, só me mostraram um ponto de vista. Portanto, é muito, muito fácil. O filho pródigo, poucos dias depois, foi um instante, a ele pôr água abaixo, preciso muito esforço. E Paulo fala, dá grande ênfase, conservando a fé e a boa consciência. Conservando a fé e a boa consciência. Sem uma boa consciência, o nosso ministério, o ministério de Timóteo, estaria comprometido. Imaginem o que era Timóteo saber que tinha feito algo errado, que tinha defraudado alguém, que tinha enganado alguém, que tinha roubado alguém, que tinha feito algo muito grave. Ele não podia estar de consciência tranquila. Estaria sempre a olhar por trás do ombro. Será que é desta vez que me apanho? Por exemplo, não foi muito tempo que andou fugido, mas o João Rendeiro, que fugiu daqui de Portugal, ele andava fugido, andava sempre a olhar para trás, a ver se alguém o apanhava. Será que é desta? Cada dia que ele vivia sempre naquele medo de ser apanhado, porque não estava de consciência tranquila em relação ao que fez. E em termos espirituais, temos de ter muito cuidado, porque se fazemos aquilo que sabemos estar errado, não vamos andar bem. Ou não deveríamos andar bem. Há alguns que, infelizmente, fazem coisas que nem no mundo se vê e andam aí como se nada fosse. Eles é que estão cheios de razão, porque é possível, e a Bíblia fala sobre a consciência cauterizada. Sobre a consciência, que é... Sabem o que é cauterizar? Não sabem? É daquelas palavras que está na Bíblia, já lemos várias vezes. Quando cauterizar é, por exemplo, isto faz... Aqui em Portugal não se faz muito, mas na América do Sul, principalmente, onde há muito gado, eles pegam naqueles ferros e queimam o couro do animal, das vacas, por exemplo, marcam. E aquilo fica cauterizado. Também dá para cauterizar uma ferida. Quem é que não se lembra daquela cena do Rambo em que ele levou um tiro e depois mete a pólvora para ali e aquilo queima? E a ferida, para quê? Para cauterizar a ferida. Ou seja, aquilo já nem sente mais nada, aquilo vai ficar ali sempre. Quem tem alguma cicatriz ou alguma ferida assim mais profunda, tem ali uma parte que aquilo já nem sente, pode andar ali e já não sente nada. E a consciência pode chegar a esse ponto de... a tua consciência não te acusa. Pode chegar a esse ponto. Por isso é que nós temos, nestas últimas semanas, dirigentes políticos, a minha consciência está tranquila, não me acusa, estão bem. Porquê? Porque já foi tanto tempo a reprimir a sua boa consciência, que ela já não funciona. É quase como às vezes há alarmes, há avisos nos carros ou em casa que nos chateiam, não é? Até há pessoas que fazem isso. Têm lá uns alarmes que aparecem no carro, vão lá alguém que tem uma máquina de programação: olha, tira-me estes erros, está sempre a aparecer isto, eu não quero isto. Mas aqueles avisos, à partida, estão lá para quê? Para avisar que algo não está bem, não é? E é bom nós termos isso. Se nós chegamos ao ponto em que eu não quero saber disto para nada, eu não quero mais este alarme, e depois é um problema, não é? E se calhar o Eduardo está a lembrar-se daquela história, pelo menos estão a lembrar, que já ouvi essa história várias vezes, daquele homem que tinha um cão que estava sempre a ladrar. Lembras-te dessa história? Era o nosso Sobral que contava, não era? O cão ladrava todas as noites, ladrava, e ele... E aquilo incomodava, ele não conseguia dormir porque o cão estava sempre a ladrar a noite toda.
Ou não era a noite toda, mas ladrava muito. E um dia o homem não tem mais nada e dá um tiro no cão. E o cão não o chateou mais. No dia a seguir a casa estava assaltada. Era assim a história. Porquê? Porque quis reprimir a sua boa consciência. E se nós não temos uma boa consciência, se deixamos de dar ouvidos à boa consciência, porque ele diz aqui, conservando a fé e uma boa consciência. A fé e uma boa consciência. Se não temos uma boa consciência, chegamos ao ponto em que como é que há pessoas que conseguem matar, roubar, fazer, por exemplo, o que está a fazer agora o Presidente da Rússia, como é que ele consegue fazer aquilo e achar que está a fazer uma grande coisa? A consciência cauterizada. E outros também, não vou dizer que os israelitas também são os santinhos naquele conflito, não são. E os do Hamas também não são santinhos nenhuns, mas não olham a meios para atingir os fins. Homens réprobos quanto à fé, não olham a esta boa consciência. Porque assim, é possível, e a Bíblia tem vários exemplos, de pessoas que estavam em grave pecado, tinham cometido ofensas gravíssimas e estavam tranquilíssimos. Por isso nós não nos podemos fiar naquela expressão: a minha consciência não me acusa. Faz o que dita a tua consciência. Alguns gostam. Acho uma piada estas frases. Vai aonde te leva o coração. O coração é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. E as pessoas dizem, vai onde te leva o coração. Está bem. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim são os caminhos da morte. Por isso não nos podemos fiar em algo tão pouco confiável como a mera consciência. Então vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que estavam em grave pecado. Vamos por ordem cronológica. Um homem que tinha acabado de cometer adultério e um homicídio. E aparentemente estava bem. Quem era? Adultério e homicídio. E o homicídio foi encobrir o adultério. Né? Foi o Davi. Davi estava aparentemente bem, tanto que quando o profeta chega e começa a contar aquela história daquele homem pobre e da ovelhinha que tinha em casa, ele não disse: ei, realmente, não lhe caiu a ficha, por assim dizer. Ou seja, o Natan estava-lhe a contar a história. Olha, isto, e ele não estava a ver. Estava completamente cego. Diz mesmo, digno é de morte tal homem. E Natan diz: tu és esse homem. Portanto, é possível a vida seguir. Parecia que estava tudo bem. Morreu aquele primeiro filho que eles tiveram, mas depois as coisas aparentemente estavam bem. O filho morreu depois. Sim, o filho morreu depois, exatamente. Exatamente, depois, faz todo sentido. Ou seja, ele achava, como não houve, exatamente, agora estava aqui, não fui à Bíblia e já estava aqui enganado. Isto foi logo a seguir. Sim. Como não houve consequências imediatas, aparentemente ninguém soube. Não é? E a ideia dele, se Urias, eu penso que todos conhecem bem a história, não é? O Urias, que David chamou: olha, anda cá, deita-te com a tua mulher, e o Urias deu-lhe ali uma lição brutal. Vou eu deitar-me com a minha mulher quando os meus companheiros, os meus camaradas da luta estão lá, sujeitos a ser mortos, e eu venho para casa, vou deitar-me com a minha mulher. E David deve ter ficado super embaraçado, não é? Mas o que é que ele fez? Olha, não vai assim, porque se ele se deitasse com a mulher, olha, na altura não havia assim grande maneira de ver quando é que tinha sido a concepção, portanto,
passava entre os pinhos da chuva. Claro que se ele deixasse a guerra acabar e voltava, e a mulher estava já tinha tido o bebê e ele estava fora, ou seja, era fácil fazer as contas. Okay? Então ele comete um homicídio. Indireto, mas é um homicídio, mandou meter na frente da guerra. Ou seja, ele estava tranquilo, a vida tinha seguido. E diz assim, ouvindo depois a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou o seu senhor. E passado o nojo, ou o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Mas para Davi parecia estar tudo bem. Avançando, outro exemplo. Acabe. Por muito menos, também não foi bem ele, mas foi a mulher, mandou matar um vizinho dele. O Acabe era o rei de Israel, que teve ali muitos desentendimentos com Elias. Ele até perguntava a Elias, acusava Elias de ser o perturbador de Israel. Ou seja, o Elias é que era o problema, não é? O Elias andava sempre a dizer, Acabe, tu não andas bem, tu não estás em pecado para com Deus. E o Elias é que aparentemente era o perturbador de Israel. Então, a dada altura, o Acabe gostava muito da vinha do Nabote. O Nabote era lá, tinha um terreno perto do terreno de Acabe, e o Acabe diz, olha, eu quero comprar isto. Porque o Acabe não compreendia a importância que os israelitas davam às suas heranças. Não era por qualquer coisa que vendiam aquilo que tinham. Aquilo já vinha dos pais e dos avós. Eles davam muita importância à herança. E o Nabote disse, não vou vender por dinheiro nenhum. Estou agora assim a abreviar a história. E o Acabe fica muito triste, fica a chorar, nem conseguia comer. Ou seja, era uma criança que queria um brinquedo e a mulher e o outro não o deixava ter aquele brinquedo. A mulher, Jezabel, a rainha mais ímpia que Israel conheceu, diz, não há problema. E arranjou-lhe um estratagema de matar o Nabote. E diz a Bíblia que, vamos ler aqui rapidamente, primeiro livro dos Reis 21:16, primeiro livro dos Reis 21:16. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para a possuir. Estava tudo bem. E então Elias vem ter com ele e ele ainda se vira contra o Elias, a dizer, já me estás aqui a chatear outra vez, já me encontraste, já me achaste inimigo meu. E, versículo 20. E ele disse, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mau aos olhos do Senhor. Ou seja, a sua consciência não o acusava. Ele estava bem com a sua consciência. Mas vejam como isto pode acontecer a um rei ímpio, mas também a um homem segundo o coração de Deus, como Davi. Davi também estava bem. Outro exemplo, Jonas. E o exemplo de Jonas é muito interessante. Jonas estava na direção oposta à vontade de Deus. E o que é que ele fazia durante a tempestade? Dormia. Estava tranquilo. Ou seja, isto de eu tenho paz. Eu estava a dormir. Estava tranquilo. Claro que quando o acordaram e lhe mostraram o que é que estava a acontecer, ele aí não foi logo. Não foi logo. Foi preciso lançarem sortes para verem quem é que era a culpa. Porque nem nem quando o acordaram e ouviu a tempestade em que estavam, ele se descoseu, por assim dizer. Foi preciso apertá-lo para ter a sua consciência
virou de cima, por assim dizer. Sim, e ele começou que perguntaram quem ele era, não é? Ele disse que era do povo de Deus, temia a Deus, Exatamente. E vinha fugido, e ele daí acabou por dizer Sim. Mas inicialmente estava bem. Ou seja, a consciência, a mera consciência ser o nosso guia, há que ter muito cuidado. Há que ter muito cuidado. Um último exemplo, o do próprio apóstolo Paulo. O Senhor Jesus Cristo fala, de certa forma, do apóstolo, faz uma profecia que se cumpre no apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo perseguia a igreja. E o apóstolo Paulo dizia, em Atos 24:16, já vamos ver porque é que eu estou a falar do apóstolo Paulo, Atos 24:16, dizia assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E eu estou convencido que esta expressão de consciência sem ofensa não é só agora, mas mesmo antes, quando ele perseguia os crentes, mesmo quando ele perseguia os crentes, não é que tivesse uma boa consciência, mas tinha uma consciência que não o acusava. Ele achava que estava a fazer uma grande coisa. Porque ele diz, nós já vimos essa passagem no início já há uns anos, no nosso estudo, e voltámos a vê-la há um mês, versículo 13 da nossa passagem, em 1 Timóteo 1. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Ele fez, mas não tinha consciência do mal que ele estava a fazer. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, nas suas últimas horas, antes de ir à cruz, tem aqueles capítulos, vários capítulos ali em João, onde ele fala muito com os seus discípulos, e ele diz assim, João 16:1: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Paulo estava absolutamente convencido de que estava a fazer o quê? A obra de Deus. E estava a perseguir a Cristo. Ou seja, é possível ter uma consciência de tal forma adulterada, cauterizada, que já estamos a fazer coisas completamente contrárias a Deus e pensar que se está a fazer um serviço a Deus. É terrível. Portanto, é importante guardar a fé, conservar a fé, mas também uma boa consciência. Porquê? Porque é possível rejeitá-la. E alguns, rejeitando a boa consciência, chegaram a um ponto em que já nem percebem bem se o que estão a fazer está certo ou está errado. Ou mesmo que tenham noção de que está errado, já não querem saber. Eu, por exemplo, eu não entendo como é que alguém que conhece a palavra de Deus pode subir a um púlpito e dizer que vai curar alguém. Fazem aqueles nós temos aqui em linha reta 500 metros, se calhar, daqui. Temos pessoas que dizem que fazem isso. Fazem? Não fazem. E não é preciso ser muito inteligente para perceber que eles não estão a fazer o que dizem fazer. Não há curas, como alguns apregoam. Mas rejeitaram a boa consciência. Não conservaram a fé. E quando diz a fé, não é só sermos fiéis ao Senhor. É a verdade da palavra de Deus. Não conservaram. Deixaram que ela fosse adulterada. Deixaram que se intrometessem erros graves.
à luz da palavra de Deus. Então, essas pessoas abandonaram a boa consciência. Não me venham dizer, eles são sinceros. Não entendo. E mesmo os que dizem que falam línguas, não estão a falar línguas. Começam a dizer um chorrilho de palavras sem sentido e não há proveito. É que mesmo à luz da palavra de Deus, o que é que o apóstolo Paulo dizia quando se falava línguas? O que é que tinha de haver? Sempre alguém que interpretasse. Porque Deus não nos manda fazer nada que não tenha utilidade, que não edifique. Por exemplo, fazer uma coisa só sem explicação, que a gente não se perceba porque é que está a fazer aquilo. Deus não manda fazer esse tipo de coisas. Deus não nos vai mandar, olha, diz para aí umas coisas, ninguém entende, mas há benefício. Não, e Paulo diz mesmo, como é que alguém vai ser edificado se alguém começa a falar línguas e não tem quem traduza? Se não tem quem traduza, não fala. E há pessoas que fazem essas coisas. Porquê? Porque rejeitaram a fé, não consideraram a fé e rejeitaram a boa consciência. É o que estas pessoas fazem. Como é que pode alguém que lê a palavra de Deus e percebe o que a palavra de Deus diz estar a conduzir milhares de milhões de pessoas para uma eternidade sem Cristo? Como é que pode? Eu achei caricato o chefe máximo do Vaticano vir aqui a Portugal e a dada altura ele dizia que a igreja não tem portas. Dizia assim qualquer coisa, a igreja vamos estar a estar aberto a todos. Não? O que é que o Senhor Jesus Cristo diz? Eu sou a porta. Então, diz coisas que não fazem sentido nenhum à luz da palavra de Deus. Claro que Deus ama a todos. Claro que Deus quer salvar a todos. Mas não é, olha, venham todos para aqui. Vocês estão todos bem. Porque eu já tenho dito isto várias vezes. O que é que o Senhor Jesus Cristo dizia no primeiro século à mulher que foi apanhada em adultério? Vai, não peques mais. O que é que dizem alguns hoje? Vem, continua a pecar. Podes continuar a pecar, anda, vais sentir bem aqui, mesmo continuando na tua vida de pecado. Maravilha. Porque alguns acusavam o Senhor Jesus Cristo de ele come com pecadores. Mas aqueles que vinham a Jesus não voltavam da mesma maneira. Eu duvido que alguém que tenha vindo e estado com o Senhor Jesus Cristo, não concebo isso, que alguém tenha vindo e estado com o Senhor Jesus Cristo e o Senhor diz, a tua fé te salvou, e a prostituta voltou para a prostituição, e o ladrão voltou a roubar, e o publicano, o cobrador de impostos, voltou para a sua vida. Até os magos vieram e foram para outro caminho. Não há hipótese. Então imaginem o que é alguém rejeitar a sua boa consciência de tal forma que consegue estar a olhar para as pessoas e a mentir-lhes na cara. Vocês já passaram certamente por situações em que eu já tive situações assim, em que alguém me está a mentir na cara e eu percebo, ela está a mentir. A pessoa até eu fico sem jeito, porque eu não estou preparado para que alguém me minta na cara, porque eu não sou capaz de conceber que alguém minta de uma forma despoderada. Mas já tive situações em que pessoas me mentem na cara. E imaginem o que é um pregador que devia estar a nutrir as ovelhas, por assim dizer, e está a mentir-lhes na cara, a conduzi-las para uma eternidade sem Cristo, sabendo do que está a fazer. Isso é rejeitar a sua consciência de tal forma que frase naufrágio na fé.
Vamos ver o naufrágio na fé na próxima semana, se Deus quiser. E eu quero ver o naufrágio na fé e o entregar a Satanás e o aprender a não blasfemar. Já são 3 coisas, já está a ficar apertado. Mas... Uma coisa a cada dia, não é? Sim, e assim vamos até ao final do ano. Não, porque são coisas importantes. O naufrágio na fé, isto remete-me para aquela experiência do apóstolo Paulo, em que todos os que navegavam com Paulo se salvaram. Quem não navega com Paulo vai naufragar. E o entregar a Satanás, penso que sabem, remete para aquele episódio de Corinto, não é? Para não blasfemar. E é importante, felizmente, não vou dizer infelizmente, mas acho que é felizmente, nos últimos anos não tem havido casos de ser necessário aplicar disciplina na igreja, mas às vezes há situações em que se trata da disciplina na igreja, estou a falar do modo geral, que não estava cá quando aconteceram situações que foi necessário isso. O disciplinado continua a viver a sua vida normalmente e continua a sentir-se bem. O que é que aconteceu àquele homem que foi disciplinado em Corinto? Ele sentia-se mal, terrível. E foi a um ponto tal que ele quis voltar e Paulo tem de dizer, ok, chega, não estejam... Ele já se arrependeu, ele quer voltar, acolham. Ou seja, levaram a disciplina a um ponto tal que primeiro deixaram andar, não foi? Depois nós falamos sobre isso. Mas acho curioso a forma dura, mas que surtiu efeito daquela disciplina. Porque às vezes uma disciplina de está bem, ficas ali, eu ia dizer mais umas coisas, mas digo depois na próxima semana, se Deus quiser. Mas que a disciplina, reparem no que ele diz ali, entreguei a Satanás para quê? Para não blasfemar. Ou seja, a disciplina pretende obter um resultado positivo, não é? Não é só, olha, faz-se a disciplina para não ter de lidar mais com aquela situação. A disciplina deve ter um efeito pedagógico e reparador. Eu comparo isto, e desculpem lá, eu estou mesmo a terminar. Comparo isto ao seguinte: às vezes um professor tem um aluno que está a incomodar na sala de aula. Qual é a solução fácil? Metê-lo lá fora. Resolveu o problema aparentemente, mas não está a resolver o problema, resolve o problema temporariamente. O que é que a disciplina, a verdadeira disciplina, deve visar? Perceber a pessoa e tentar ajudá-la, ela própria, a ter outra postura. Deve ser. A disciplina é assim, não é? Os nossos filhos portam-se mal, nós não queremos... Olha, não te quero ver mais à minha frente. Não. Nosso objetivo é que eles percebam que fizeram mal, arrepiem caminho e comecem em carreira, não é? Okay. Mas deixa isto para o fim e agora estava a querer falar de tudo outra vez. Mas fica para a semana, se Deus quiser, e graças a Deus por estes ensinamentos especiais que podemos tirar da Palavra de Deus.